Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Então, hein, gente, essa pandemia tá indo bem mais longe do que a gente imaginava, não é verdade? Bom, vocês percebem que tanto vocês quanto nós, professores, né, a gente está tentando se adaptar aos novos tempos, né, a nova forma de estudar, a gente aqui é a nova forma de ensinar, certo? E aí, pessoal, vocês sabem que nós aqui da Josiane, nós temos sido assim pioneiros, né? Em utilizar ferramentas para vocês fazerem atividades. No início a galerinha estava um pouco mais empolgada, né? Agora o pessoal às vezes está sentindo um pouco mais de dificuldade, ou fica com um pouquinho mais de preguiça. Bom, agora em setembro a gente tem novidades. Dentre essas novidades aí é que aquele PET, a gente chama de PET, aquela atividade que a prefeitura posta lá no portal, a gente está pegando aquela atividade e colocando aqui no formulário. Então, aqueles que já conseguem resolver no formulário as atividades online, os trabalhos online, que valem a 70% da presença, agora podem fazer esse formulário online e também aquelas atividades do PET, tudo aqui no mesmo formulário, ok? Vocês lembram que o sétimo e nono ano a gente estava com as atividades interdisciplinares, elas não vão existir mais agora, né? Eu aqui no sétimo ano, como eu sou professor de língua portuguesa e literatura, aí sim, né? Eu vou estar no mesmo. O mesmo formulário vão ser para essas duas disciplinas. E aí, pessoal, você não precisa mais pegar aquela atividade lá da prefeitura e copiar no caderno. Basta você fazer aqui que a gente vai tendo o nosso controle, ok? Para inaugurar isso, essa nova forma, né, da gente fazer, eu vou explicar essa atividade, né, que vocês a partir de hoje tem aí, né? Começando aí na quarta-feira, dia 2, né? Até a semana seguinte, né? Você vai, de quarta até terça-feira, ter os dias para você fazer essas tarefas. A Leda postou um vídeo, nesse vídeo ela comentou, né? Sugeriu formas de você se organizar. Vocês podem observar que na quinta-feira, né, se você se organizar, nos dois primeiros horários você fica ali responsável por português e literatura, né? E aquelas 2 horas lá que você retira, dá para fazer o formulário bem feito, certo? Bom, começou a tocar o telefone, eu recuso aqui. Faz parte aqui da gravação, que eu estou gravando do meu celular, certo? Um programinha aqui de captura, justamente do meu celular, porque a maioria de vocês faz no celular, né? A tarefa não faz no computador, certo? Então essas coisas acontecem no celular mesmo, né? A interferências, né? Do WhatsApp, e-mail, né? Bom, vamos lá. A primeira atividade que vai aparecer, deixa eu andar aqui, olha só, atividades complementares de língua portuguesa e literatura. Essas aqui são aquelas atividades as mesmas que a gente estava enviando semanalmente, certo? A atividade dessa semana, né? Desse mês agora terá como tema é, esse mês agora, a gente vai encerrar ainda a última semana de agosto, certo? Que tinha como tema convivência na diversidade. E aí vocês já estão acostumados, né? Escolha lá sua turma, supondo aqui, né? Que você seja da turma A e que seu nome seja, sei lá, Ana Pereira. Ana Pereira. Escreva seu nome com letra inicial maiúscula, certo? Tem orientações aqui. Nas orientações eu deixo claro para vocês, né? Que eu estou gravando essa explicação e tudo mais. Se você tiver dúvidas, você pode enviar a mensagem para mim pelo WhatsApp. Dos 91 alunos que tem nas três turmas, em média, assim, os 8, 9 alunos costumam tirar dúvidas comigo, né? Quem tira dúvida comigo sabe, né? Que eu atendo, eu respondo, né? O que eu conseguir responder, eu respondo, que às vezes a gente não consegue responder tudo, né? Bom, e aí a primeira atividade de língua portuguesa, você tem uma charge, né? Deixa eu tirar aqui o teclado um pouco, aí. Você tem uma charge, e aí, pessoal, você pode clicar, né? É, aqui em cima, assim, ó, e puxar essa tela, né? Para você ver maior ou menor, né? Caso você tenha algum probleminha para enxergar. Mas essa aqui tá bem tranquila, né? Nós temos aí uma charge, né? Que é um tipo de história em quadrinho que tem como característica o humor, né? E aí você observa um monumento muito famoso no Brasil, certo? Que fica lá em Brasília. Espera aí só um pouquinho que eu vou pausar por causa das cachorras, que eu tenho que chamar a atenção. Bom, continuando aqui, nossa gravação. Olha o que acontece na casa do professor, com certeza na casa de vocês acontece, né? É comum, viu, gente? Alguns momentos que a gente tem essa interrupção, né? Bom, olha só a primeira pergunta. O cartoon, ou seja, a história em quadrinho, essa charge, remete a um dos mais conhecidos monumentos arquitetônicos do Brasil. Esse monumento, localizado em Brasília, se chama como?
Poxa, você vai ter que saber que monumento que é esse que eles estão satirizando, ok? Localizou, escolheu lá, sabe qual que é a resposta, assinale a resposta correta aqui, ok? Bom, questão número 2. A associação do monumento a duas máscaras carnavalescas, ou seja, remete a carnaval, ao confete e à serpentina conduz o leitor à interpretação de quê? Se você olha um monumento famoso, né, respeitoso, e aí tem um sinal ali, parece de carnaval, né? Só voltando aqui, observa. Deixa eu fazer aqui um sinalzinho. Olha que coisa mais chique, gente. Eu vou passar um pincelzinho aqui. Deixa eu passar aqui ele vermelho. Olha só. Isso daqui, nesse monumento, é como se fossem umas bacias, né, bem gigantes, né, uma virada para cima e outra virada para baixo. Mas aí, o criador dessa charge, ele fez em formato de máscara. Olha que coisa, né? Então você tem essa imagem aqui. E aí, o que leva à interpretação? A pessoa parece que ela tá fazendo uma zoeira com isso, né? E aí você vai fazer essa interpretação, ok? Texto 2, uma poesia muito pequenininha. Lembra que em sala de aula eu falava para vocês de 3 tipos de leitura? Você tem a leitura silenciosa, você tem a leitura que você escuta dos seus colegas e tinha aquela leitura do professor de português cheio de querer, né? Fazer aquela leitura voz alta, com pompa. Então faça essa leitura em silêncio, faça a leitura em voz alta também, mais de uma vez, porque poesia não adianta, a primeira vez só a gente não consegue pegar tudo, né? E eu vou fazer a leitura aqui para vocês também. O nome da poesia é Pobreza Sideral, do Ulisses Tavares. Pobreza Sideral. Sideral você vai lembrar de quê? Hã? Nasci em um país de ETs, grandes olhos de glaucoma, finas mãozinhas desnutridas, bicho de pé, barrigas d'água e uma linguagem de outro planeta, que os poderosos não entendem. Tudo bem. E a questão número 3, ao descrever os ETs, o eu lírico se refere. Quem é eu lírico? É a voz que está falando no poema. Entre aspas, 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 é como se fosse o narrador da poesia, ok? Então, quem é os ETs que ele está falando? Quem é o ET? A si próprio, ou seja, ele mesmo, o eu lírico, o planeta Terra, os homens de outro espaço sideral, as pessoas pobres do Brasil? Bom, você vai ler e vai marcar a alternativa. 4. A linguagem que os poderosos não entendem é qual? Porque ele falou que os poderosos não entendem a linguagem, né? E aí, que linguagem que eles não entendem? A linguagem da pobreza, a linguagem dos ETs, a linguagem das crianças ou a linguagem sideral? E aí vem as questões de literatura. Ai, que delícia, né? O texto é o mesmo, né, do texto 2. Pobreza sideral. Nasci em um país de ETs, grandes olhos de glaucoma, finas mãozinhas desnutridas, bicho de pé, barrigas d'água e uma linguagem de outro planeta que os poderosos não entendem. Muito bem. E aí ele fala o seguinte na primeira pergunta. Além de ter uma função estética, o que é função estética? A poesia, muitas vezes, ela tem a função de ser belo, de ter beleza, da gente ler e achar bonito, da gente ler e achar legal, né? Mas aí ele fala assim, além dessa beleza que tem na poesia normalmente, o poema também tem outra função. Letra A, faz uma crítica político-social da realidade brasileira. B, descreve como é a linguagem dos brasileiros em geral. Letra C, retrata a vida dos poderosos. E letra D, descreve algumas doenças existentes no nosso país. Bom, a alternativa que você acha mais correta. E aí a número 2, a única alternativa aberta que você vai ter que escrever, né? Ao ler o poema de Ulisses Tavares, quais características comuns na maioria das poesias não estão presentes no texto Pobreza Sideral? Atenção, hein? Normalmente as poesias têm algumas características que se repetem. Mas essa poesia não parece ser muito comum, né? Tem algumas coisinhas diferentes ali, né? Qual característica que é comum nas outras poesias que você não está achando nessa poesia aqui, ok? Bom, acabou aqui. Aí, gente, olha só, é o primeiro módulo, né? É as atividades complementares de língua portuguesa e literatura que eu produzi para vocês, ok? Bom, e depois você vai passar para a próxima aqui, né? Vocês podem observar, né? As questões, a próxima, né? O próximo página que você vai responder, certo? E aí, pessoal, a gente chegou à próxima página, a página 2, que está escrito aqui, ó, atividades complementares de língua portuguesa e literatura, planos de estudos tutorados PET. Aqui, pessoal, vão ser as atividades, olha aqui, ó, portal Escola em Casa, certo? Aqui você vai ter as atividades que o CEMEP, que a Prefeitura Municipal de Uberlândia enviou. Tanto é que aqui está escrito o nome das professoras, né?
que produziram essas atividades, certo? As orientações, tudo como está lá na folha, né, que vocês pegavam lá na escola. A diferença agora é o seguinte, né, que aí tem a videoaula, né, as atividades estão mais associadas ainda a essa videoaula. Se você não assistiu essa videoaula antes aqui, né, de eu colocar para vocês aqui esse formulário de perguntas, você pode clicar aqui em cima, né, e assistir essa aula, certo? Olha aqui, eu clico em cima e eu consigo assistir essa aula, Mas nós certo? lembramos principalmente Olha só. da diversidade. Aí, pessoal, tem um detalhezinho, alguns recursos aqui que algumas pessoas não conhecem. Os professores, quando estão dando aula ali na TV, né, gravada, eles falam mais devagarzinho e tal, porque tem alguns alunos, né, que eles não conseguem acompanhar muito se o professor fala muito rápido. Se você já está mais acostumado com o professor falar mais rápido e tal, você tem um recursozinho aqui, ó. Você clica aqui, ó, no YouTube, aí você tem que ir lá pro YouTube, na verdade. Você vai lá no YouTube, né, clica para assistir lá no YouTube, e lá no YouTube você vai achar a opção, né, da velocidade do vídeo, certo? E aí você pode assistir o vídeo na velocidade que você quiser, mais lento ou mais rápido, certo? Bom, e aí tem o texto lá, o último a entrar, né? Leia esse texto. E aí a pergunta, né, que não quer calar tá aqui, a primeira. Após ler o texto, cite 3 características da crônica literária. 3 características. Então você vai lembrar que a sua resposta terá que ter uma característica, certo? Característica. Caraca, não. Caraca. Gente, outra coisa, né? Teclado de celular é danado pra ficar corrigindo sem a gente pedir, não é isso? Ó, a segunda característica, vou pôr aqui de C. E a terceira característica. Não precisa numerar assim não, mas para você lembrar que a pergunta é de 3 características, certo? Pessoal, crônica é aquele texto que fala sobre a atualidade de um assunto que é atual, que é cotidiano, que é do dia a dia das pessoas. Não é um assunto fantástico, uma grande coisa, uma coisa grandiosa, não. Bom, normalmente nas crônicas tem humor, certo? Tanto é que a literatura aqui vai perguntar isso do texto. O humor está presente no texto acima. Explique em que situação isso ocorre e retire do texto o trecho que exemplifique. Então você vai falar, ocorre humor quando ocorre humor quando. Taranana. Como podemos. Essa reticências aqui é porque você vai colocar onde que ocorre esse humor, certo? Como se pode ver, se pode perceber no trecho. Aí você vai lá no texto e vai retirar o trecho. Cadê? Aqui. Aí você vai lá e vai colocar o trecho, certo? Isso aqui, gente, é uma resposta completa, certo? Com letra inicial maiúscula, né? Acabou uma frase, botou ponto, letra inicial maiúscula de novo. Eu sei que a maioria já falou para mim que desativa esse recurso do celular, né, de colocar a letra inicial maiúscula automaticamente. Mas aí, gente, né, fazer o quê, né? Você tem que colocar, ou você vai lembrar de colocar a letra inicial maiúscula. Acabou tudo? Não se esqueça de clicar aqui no enviar. Deixa eu tirar aqui o teclado. Olha só. Quando eu clicar no enviar, eu tenho que esperar. Vocês viram ali que teve uma barra de progressão? E aí vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem aqui aparecendo. Deixa eu chegar você para cá. Ó, essa mensagem aqui aparecendo significa que realmente foi enviado, certo? Que vai chegar para mim em forma de planilha. Eu vou conseguir corrigir aquelas questões manuais, aquelas questões que são abertas, certo? Então é isso. Gente, toda semana eu vou procurar gravar um videozinho desse para vocês, explicando um pouco sobre a atividade, certo? Para minimizar as dúvidas. Esse aqui tá um pouco mais longo que outros, mas a média que eu vou tentar fazer é sempre de 10 minutos. Eu sei que assistir vídeo com mais de 10 minutos é um pouquinho mais chatinho, né? Então com 10 minutos, ok? Precisou? Manda um recado para mim. Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Um forte abraço para todos e até mais. Não esqueça de deixar seu like aí.